Boa noite, irmãos. Hoje eu vou pregar Lucas 12. Eu sei, eu já preguei isso aqui uma vez aqui no meu canal, mas eu quero dar a mesma tecla para vocês do mundo espiritual. Acautelai-vos, primeiramente, do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto, tudo que em trevas disser à luz será ouvido, e o que falares ao ouvido do gabinete sobre os telhados será apregoado. A gente tem que ganhar as mentiras do inimigo. O inimigo coloca muitas mentiras em todo tipo de lugar. Ele coloca coisas ocultas ou verdade distorcida, porque uma verdade distorcida já vira uma mentira. Uma verdade distorcida já vira uma mentira, porque não é mais a verdade, é a mentira. Coloca verdades, mentiras, que ficam ocultas, que parecem verdades, mas não são. A gente precisa observar, a gente tem que vigiar, a gente precisa saber o que a gente escuta, o que a gente vê. Por quê? Porque senão pode entrar dentro do coração e corromper o coração. A gente tem que ter cuidado com a nossa salvação, gente. A gente tem que ter cuidado com a nossa salvação. Nossa salvação é importante, gente. O céu é importante, o inferno não é brincadeira. O inferno não é brincadeira. Por isso que eu alerto tanto. Porque eu fico preocupado com a alma de vocês. Porque as mentiras do diabo podem se tornarem verdades para algumas pessoas, mesmo sendo mentiras, e depois acreditar nessas mentiras e depois ir para o inferno por causa disso. Então a gente tem que ter discernimento. A gente precisa saber se é verdade ou não. A gente tem que analisar mais as coisas com a palavra de Deus. Porque diz na palavra, por isso que diz a palavra, vai-te, Satanás, para trás de mim, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Isso que eu posso falar pode gerar polêmica, eu sei, eu tenho noção disso, mas Jesus é a única salvação. Escuta o que eu estou te falando. Jesus, eu posso ser perseguida por causa disso? Posso. Mas Jesus é a única salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, é o verdadeiro, é o Deus verdadeiro. A Trindade formada em um único Deus. Ele é o verdadeiro. Os outros são tudo falsos. Então, por favor, gente, vamos adorar o Deus verdadeiro? Não vamos mais ser enganados pelo diabo, não, que isso pode nos levar para o inferno. Pode levar para o inferno. Se a gente conhece o Deus verdadeiro, por que a gente vai rejeitar? Por que a gente vai rejeitar? O Deus da Bíblia é o verdadeiro. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisto? Por isso que Jesus diz isso, porque Jesus é a única salvação, é o único Salvador. Jesus é a única salvação. Escuta isso que eu tô te falando, é uma coisa séria. Não deixe o diabo enganar vocês, não. Por favor, gente, pode levar isso pro inferno. Se vocês desprezarem o Senhor Jesus, Jesus é a única salvação. Por isso, de João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Jesus morreu na cruz para você não ir para o inferno.
para você não ir para o inferno. Jesus morreu na cruz, ele sofreu, ele ressuscitou no terceiro dia para você não ir para o inferno. Ele ressuscitou no terceiro dia para você não ir para o inferno. Ele quer te salvar, Jesus quer te salvar. Jesus quer te salvar. O que a gente precisa fazer então? Arrependimento e fé, gente. A gente precisa se arrepender dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, porque isso vai nos levar para o inferno. O inferno é uma coisa séria. O inferno é uma coisa séria. Eu estou fazendo uma exortação aqui, mas é verdade, o inimigo está tentando nos enganar, nos iludir. Nós não podemos mais ser iludidos com mentiras do diabo, gente. Cuidado, vigia. Jesus, ele não morreu para que a gente ficasse aproveitando as coisas do mundo, as coisas mundanas, a fama, as riquezas. Eu sei, pode ter tudo isso, pode, mas isso não pode ser maior do que Deus. Por isso Jesus falou para amar a Deus de todo o coração. A gente não pode trocar essas coisas do mundo por Deus. Porque Deus tem sentimentos, ele sente também, igual a gente. Ele é o verdadeiro, Deus verdadeiro. E antes dele nenhum Deus existiu. Ele é o Deus verdadeiro, não vamos mais ser enganados pelo inimigo. As mentiras do inimigo podem nos levar para o lago de fogo. Não vamos para o lago de fogo, gente. Gente, Jesus quer nos salvar. Por isso, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. A gente tem que nascer de novo. A gente tem que nascer de novo, gente. A gente precisa nascer de novo, porque se a gente não tiver o processo de regeneração, a gente não vai poder ir para o céu. Porque o processo de regeneração mostra que a gente creu em Jesus, que a gente se arrependeu dos pecados, é uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que agir na gente para a gente poder reconhecer os nossos pecados, porque pra gente reconhecer os nossos pecados, a gente não pode mais ser enganado pelo diabo. Jesus é a única salvação. Eu tô batendo na tecla porque é verdade. Isso pode dar polêmica? Pode, mas é sim, é verdade. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Jesus não é aqui, gente. Não é na terra, é no céu. O reino de Jesus é no céu. O reino de Jesus, por isso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Jesus é no céu, não é aqui na terra, não. Por isso a gente não pode ficar se preocupando com as coisas mundanas. A gente não pode ficar se preocupando com as coisas mundanas do mundo, gente. Com as coisas corruptas do pecado. Porque o pecado gera morte, e essa morte leva para o inferno. Jesus morreu na cruz do Calvário para que a gente não fosse para o inferno, mas a gente não pode pecar livremente. Porque se a gente pecar livremente, a gente vai para o inferno do mesmo jeito. A gente peca sim, mas a gente não pode ficar pecando de propósito, sabe? Não podemos pecar livremente. Pecaremos porque estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo nenhum. Daquele servo que obedeceu do pecado para a morte ou da obediência para a justiça, não podemos pecar. Porque fomos servos da justiça, não podemos pecar livremente.